Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero dividir com vocês aqui do canal a minha experiência com depilação, com luz pulsada e com laser. Vamos saber tudo, se ela é definitiva, eu fiz já tem 13 anos, então eu já tenho um tempinho para mostrar para vocês o resultado e contar como foi e como tem sido. Vou tentar ser o mais objetiva possível e vou responder algumas perguntas que já me fizeram lá no post do blog, que o post do blog já é mais antigo. Então eu vou contar a minha experiência com a depilação à luz pulsada e com o laser soprano e vou depois fazer umas perguntas que sempre fazem pra mim e eu também coloquei lá no post do blog, tá? Então, gente, vamos começar lá em 2005, quando ainda não tinha esse tanto de clínicas de estética fazendo depilação com luz pulsada e com laser. Eu fiz no consultório do médico dermatologista, fiz buço e virilha. A primeira coisa que o médico faz é uma avaliação sua, da sua pele e do seu pelo. Porque a luz pulsada, ela precisa de ter um contraste entre a pele e o pelo, porque a luz é atraída pela melanina, pela cor do pelo. Então, quanto mais escuro e grosso ele for e contrastante com o tom de pele, então as peles branquinhas com pelos escuros são as melhores para a luz pulsada. Então, quanto mais você chegar perto desse tipo, aí o seu tratamento vai ter mais chance de ter mais sucesso. Na época eu fiz 5 sessões na virilha e 5 sessões no buço. Luz pulsada dói? Dói. Esquenta a pele, é muito incômodo e principalmente se você está fazendo em clínicas que podem usar uma potência maior. Porque eles vão perguntando para você está suportando bem a dor? Porque cada um tem um limiar de dor diferente. Então, o que dói em mim pode não doer em você. Tem gente que encara qualquer coisa numa boa e tem gente que basta arrancar um pelinho com satinele que tá morrendo, né? Então, eles iam perguntando, falou assim, você tá suportando bem? Na hora que não estiver suportando, você fala que a gente diminui a potência. Então, isso é uma coisa que pode mudar ali na hora do tratamento, né? Você vai conversando ali, eles vão abaixando ou diminuindo a potência. Tudo, claro, com segurança, porque não pode aumentar muito a potência, porque senão corre o risco de despigmentar sua pele e te deixar com mancha na pele. Então, nessas primeiras 2 regiões que eu fiz em 2005, vamos aos resultados. Virilha, ficou maravilhoso. Ainda cresce um pouco de pelo, mas o que cresce é muito fininho, fininho, a ponto de, se eu quiser, eu consigo puxar com o dedo. E o buço não funcionou. Gente, mesma coisa que nada. Meu buço continuou do mesmo jeito. E aí, eu vou contar agora, vou passar para a próxima experiência, que foi em 2010, e vou falar o que foi que aconteceu com o meu buço. Quando foi em 2010, eu juntei mais um dinheirinho, porque na época era bem mais caro, e resolvi fazer numa clínica lá em Belo Horizonte. Aí já era clínica, não foi com o dermatologista mais. Fiz coxa, braço, aqui ó, do cotovelo e aqui essa região aqui da mão, e axila. Deve estar perguntando, porque você fez braço? Gente, eu sou muito branquinha, né? E eu tinha um braço muito peludo, sabe aquele que fica bem contrastante mesmo? E eu sempre tive, isso sempre foi aquela coisa que me incomodou, sabe? Quando eu era adolescente, eu ia usar uma pulseira, uma bijuteria, um relógio, aí eu ficava olhando. Gente, isso é uma coisa que me incomodava mesmo. Sempre fui branquinha e o meu tipo é aquele tipo de branquinha com muito pelo, então sempre lutei muito com depilação, eu sempre depilei em casa, então assim, isso era uma coisa que me incomodava bastante. Eu olhava pro meu braço, eu ficava só olhando pro meu pelo. Então eu fiz
e vou mostrar aqui pra vocês como que tá hoje. O pelo do braço, gente, ele hoje é tão fininho, que quando você olha assim, você nem acha que tem. Sabe, igual pelo de testa, que você nem imagina que você tem tanto pelinho na testa, até você olhar bem de pertinho? Pois é, o meu braço é a mesma coisa. Se eu não mostrar bem de pertinho pra vocês, vocês não vão enxergar pelo nenhum. De tão fininho, uma penugem que tem no meu braço hoje. Então, assim, funcionou perfeito, foi maravilhoso pro meu braço. Coxa, mesma coisa, não preciso depilar mais. E axila também, perfeito. Só que nessa clínica foram 10 sessões que eu contratei, porque o pacote lá era diferente. E eles começaram o tratamento com o Light Shear, que foi a luz pulsada, e depois terminaram lá pela quarta, quinta sessão, eles passaram para o Soprano XL. Então eu usei 2 tecnologias diferentes nessas 3 regiões. Então, gente, eu me dei bem com essas 2 tecnologias. Só que na época eu conversei na clínica e falei para eles o que foi que aconteceu com o meu buço, porque eu tive ótimos resultados em todas as áreas, mas o meu buço não funcionou. E ela me avaliou e falou assim: olha, você tem um pelo no buço que não é suficiente para que a tecnologia funcione. Quer dizer, ele é fino, ele não tem cor, então ele jamais iria funcionar mesmo. E o que aconteceu na época foi que, como o aparelho ele tinha uma potência muito grande, quando ele usou no buço, eu acabei ficando com ele despigmentou minha pele aqui em 2 pontos. Usando muitos clareadores, vocês me acompanham, sabem que eu tô sempre usando uniformizadores de pele, não aparece essa manchinha mais, mas durante muito tempo, inclusive deve ter fotos mais antigas do blog em que aparecem essas manchinhas, 2 manchinhas branquinhas, bem aqui assim, ó, que era, faltou, né, tirou pigmento assim da pele. Então foi isso que aconteceu. Na verdade, eu fui tratar do pelo do buço e acabei tendo esse problema aí de despigmentação da pele, porque o médico, na verdade, ele fez uma avaliação equivocada. Ele olhou pro meu buço, achou que ia funcionar, mas eu não tinha pelo com o tipo ideal para funcionar. Então, buço, a única coisa mesmo, e aí você tem que confiar na avaliação da pessoa que vai fazer. Então, se ele falar que funciona, você tem que insistir mesmo, tem certeza? Porque senão você pode jogar seu dinheiro fora. O meu dinheiro do buço foi um dinheiro jogado fora. Então vamos lá, as principais perguntas que me fazem lá no blog. Se dói? Aí, como eu falei, cada um tem um limiar de dor diferente. Eu sentia dor sim, esquenta a pele, e eu usava uma pomada anestésica uma meia hora antes de fazer a sessão, e chamava Dermomax. E me falavam também para eu tomar um analgésico via oral. Gente, olha, isso eu não achava que fazia efeito nenhum não. A pomada fazia efeito legal, mas anestésico via oral eu não achava que fazia efeito não. Outra coisa, o que você tem que fazer para preparar o pelo? Você não pode ir para lá com o pelo no seu corpo, você tem que raspar antes. Aí cada clínica dá uma orientação diferente. Eu já fui em uma clínica aqui em Niterói fazer uma manutenção, uma vez só que eu fiz uma manutenção, e eles falaram que era para raspar o pelo 3 dias antes de fazer a sessão, para dar tempo da sua pele não ficar irritada, né? Sua pele recuperar. Mas no meu tratamento todo lá em Belo Horizonte, eu tirava com lâmina tudo, deixava tudo lisinho para chegar lá com tudo lisinho. Não pode ter pelo, ele não aplica, porque senão vai queimar o seu pelo. Então vai ficar aquele cheiro de cabelo queimado. Então raspa-se antes só com gilete. Durante todo o tratamento você não pode fazer depilação com cera, nem com nada que arranque o pelo pela raiz. Você só pode usar a lâmina, tá? Outra pergunta que me fazem, se é definitiva mesmo. Já falei, não é definitiva. Ainda voltam a crescer alguns pelos, mas assim, como eu falei, o que volta, o meu braço, por exemplo, não posso nem dizer que isso aqui é o mesmo, nada a ver com o pelo que eu tinha
quando eu fiz. Meu pelo era bem escuro, grande, eu descoloria com a água oxigenada, tava sempre descolorindo, e o que cresce aqui hoje é tão fininho que nem aparece. Agora a axila, o que aparece, eu hoje deixo crescer um pouquinho para usar satinelle, passo satinelle em menos de 1 minuto, já tiro tudo. Outra pergunta, grávida pode fazer? Geralmente as clínicas não fazem em grávidas pela falta de estudos que comprovem a segurança em aplicar isso em grávida, em aplicar o laser e a luz pulsada em grávida. Então, eles não fazem. Outra coisa, não pode também tomar sol nos dias em que você fez a aplicação do laser e da luz pulsada, porque a sua pele fica mais sensível mesmo. Então, só com muito protetor solar. Outra coisa, eu tenho uma mancha de nascença aqui e tenho uma na perna também, e eles evitam também pela falta de estudos que comprovem que seja seguro colocar esse tipo de tecnologia em manchas de nascença. E a outra coisa, gente, que eu quero esclarecer também, porque algumas pessoas comentaram lá no post do blog que fizeram o tratamento e não funcionou. E aí podem ter acontecido algumas coisas. Por exemplo, a potência do aparelho, na hora que eles iam ajustar a potência, eles podem ter ajustado para potências menores para não causar dor. E aí a pessoa achava que estava tranquilo e aí não sabia que podia aumentar a potência. Então pode ser uma potência baixa do aparelho. E, inclusive, esses aparelhos que existem para uso doméstico, eles funcionam também, só que você precisa ter muito mais sessões. Porque numa clínica, aquele tipo de aparelho ele tem uma potência X. E a potência do aparelho doméstico é assim, muitas vezes menor. Exatamente para que você use na sua casa. Você não é treinado. Qualquer pessoa pode usar, né? Então é muito menor a potência. Então, se numa clínica você faz em 5 vezes, 10 vezes você consegue eliminar o pelo, com esses aparelhinhos domésticos você tem que fazer muito mais vezes na mesma região para alcançar os mesmos resultados. Então é assim que funciona. Então, se não funcionou com você, ou pode ter tido uma avaliação errada do médico, como aconteceu no meu caso com o buço, e o seu pelo e a sua pele não tinham o tipo ideal para poder funcionar esse tratamento. Ou podem ter usado uma potência muito baixa nas sessões que você fez e aí o resultado não veio. Então, assim, se você junta essas duas coisas, coloca a potência ideal e tem o tipo de pele e de pelo também ideal para o tratamento, então vai funcionar do jeito que funcionou comigo, tá? Então, gente, falei tudo que eu tinha para falar aqui sobre a minha experiência. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder tudinho, tá? Eu só não posso muito falar sobre preço, porque eu já vi muita variação de preço dependendo da cidade. Aqui em Niterói, em Belo Horizonte, os preços são muito diferentes e também de acordo com o pacote que você fecha, né? Então, preços eu não posso falar porque realmente tem que pesquisar cada cidade, cada clínica faz um pacote. Quando é em clínica de médicos costuma ser um pouco mais caro, em clínicas de estética é um pouco mais barato. Então, sobre isso eu não vou saber responder, tá? Porque como eu fiz um em 2005 e outro em 2010 e 2011, então já passou muito tempo, os valores que eu paguei com certeza não tem mais nada a ver. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.